Olá, meu nome é Catiane Macedo e hoje nós vamos falar a importância da humanização na indústria da estética. O que é a humanização? Qual a importância dela para o nosso serviço? O maior objetivo da humanização é criar uma expectativa para o nosso cliente, uma expectativa boa, positiva, onde ele possa entender que ele está num lugar não só confortável, mas que tenha um tratamento diferenciado. Eu vou trazer aqui para vocês algumas características onde eu coloco muito em pauta na minha clínica. A primeira delas é o respeito. Você tem que saber respeitar o seu cliente, o limite do seu cliente, porque através desse respeito ele também vai aprender a te respeitar, ele também vai ter, na verdade não é nem aprender, é uma troca, na verdade. Eu acho que tudo começa através do respeito. Se você começa a respeitar as suas diferenças, o seu jeito, porque cada cliente tem sua particularidade, cada cliente tem seu jeito. Então você trazendo a humanização para esse cliente, mostrando para ele o respeito que você tem pela pessoa. Quando a gente fala de humanização, estamos falando da pessoa, humano. Você tem que ter um contato com o seu cliente e um contato respeitoso, né? Então eu acho que um dos pilares mais fortes, uma das características mais fortes para isso acontecer, para mim, o principal, o primeiro, na verdade, é o respeito. A segunda característica que eu gosto muito é a característica da empatia. Você se colocar no lugar do outro. Eu sempre falo muito sobre a empatia no meu trabalho, porque quando você se coloca no lugar do cliente, a facilidade que você vai ter para entender o que está se passando com ele, o incômodo que ele está sentindo, vai ser mais fácil de você tratá-lo, vai ser mais fácil de você formar um tratamento para ele, porque você vai entender exatamente o que ele está sentindo. Então, assim, a empatia é exatamente isso, como eu acabei de dizer. A empatia, você se colocar no lugar do seu paciente. A terceira característica que eu também gosto muito é uma comunicação eficaz. Como assim uma comunicação eficaz? Na verdade, assim, eu costumo dizer que primeiro você tem que ouvir, né? Deus nos deu 2 ouvidos e só uma língua. Daí a gente já tem uma noção. Primeiro, escuta bem o seu cliente. Veja exatamente o que é que ele tem para te dizer, né? Isso é muito importante porque você vai entendendo aos poucos, no decorrer daquela conversa, você vai entendendo o que ele realmente quer e conhecendo melhor o seu cliente, né? Quanto mais ele vai falando para você, você vai descobrindo o mundo dele. E daí você tem como ter essa humanização de maneira muito mais eficaz. Uma outra coisa também que eu gosto muito de frisar em relação a essa comunicação é a maneira com que você responde ao seu paciente ou ao seu cliente. Tem que ser de forma muito respeitosa, tá? Você tem que saber respeitar o limite do seu cliente, como ele também respeitar o seu. Mas para isso acontecer, você realmente tem que escutá-lo e ter a resposta realmente respeitosa. Não a resposta que ele quer ouvir somente, mas uma resposta respeitosa. Ter uma conversa respeitosa, uma comunicação respeitosa. Uma outra característica que eu friso muito também é a personalização. O que é isso? A partir do momento em que você tem a empatia com o seu cliente, que você o respeita, que você escuta, sabe o que ele quer, você vai personalizar de forma humanizada um tratamento eficaz para ele. Sabendo, mais uma vez eu vou frisar, sabendo os limites e principalmente sabendo se é ideal para ele e se ele realmente quer aquele tipo de tratamento. Uma outra característica que entra na humanização é a resolução de problemas. Não adianta, você vai ter problemas no seu dia a dia, você tem problemas, imagina se você tem uma clínica, um espaço de estética, enfim, se você tem sua empresa, você consequentemente vai ter problemas e você pode ter problemas com o seu cliente também. Mas isso não significa que não tem a solução. Eu costumo dizer que tudo
tem um jeito, tudo tem uma solução, tudo tem uma saída, né? Então, assim, se você tem uma resolução eficaz, isso também entra na humanização. Você também está humanizando aquilo para ele, você também está ajudando, não só você, a sua clínica, ajudando a resolver o problema do seu cliente. Esse assunto, para mim, particularmente, para mim é um assunto muito importante mesmo, assim, sabe? Porque a humanização, ela traz a confiança do cliente, né? E se você quer fidelizar com o cliente, é importante que ele confie em você, né? Que ele se sinta à vontade no seu ambiente, que ele sinta realmente confiança não só na sua pessoa, né? Mas no seu trabalho. Isso é extremamente importante. Um outro ponto muito importante é que a indústria da estética, ela pode ser muito pessoal, né? E assim, eu discuto muito sobre isso também com algumas alunas, porque é tão pessoal que quando você trabalha, por exemplo, corporal, o paciente ele deita em uma maca, né, sem roupa, né, só com as partes íntimas. Então, assim, imagina se você não usa a humanização nesse aspecto. Imagina se ele entra na sala e ele fica extremamente constrangido. Olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tive uma cliente que ela tinha muita vergonha do corpo e ela dizia assim para mim, ela foi para fazer uma simples massagem, simples não, massagem é ótima, tá? Mas ela foi fazer uma massagem e ela não queria tirar roupa. Ela não queria tirar roupa. Eu falei, meu Deus, como eu vou fazer agora para eu fazer esse procedimento nela? E aí eu fui conversando. Não vamos tirar a calça, porque eu vou trabalhar aqui as suas pernas, eu quero que você fique um pouco mais relaxada, enfim. E fui dando orientações de maneira a comunicação. É aí que entra a comunicação. De maneira onde ela foi se sentindo mais à vontade para aquilo. E eu fui aos poucos. Eu não fui, não, olha, você tem que tirar sua roupa, porque como é que eu vou fazer uma massagem e você ir... Não fui assim. Eu fui aos poucos, porque eu percebi a timidez, eu percebi a vergonha. Então é a questão também da empatia, né? Eu me coloquei no lugar dela. E aí ela foi tirando aos poucos. De repente, lógico que eu só deixo descoberta a parte que eu estou trabalhando, claro. Mas só o fato de ela saber que ela ia ficar sem a roupa estava deixando ela muito desconfortável. Mas aos pouquinhos, e de repente, ela estava realmente na maca da maneira apropriada para a gente realmente fazer o tratamento, fazer o procedimento. Mas isso precisou realmente dessa comunicação, precisou dessa empatia, precisou do respeito e principalmente dessa confiança. Bom, eu sempre vou frisar aqui para vocês a questão da confiança. Estabelecer confiança entre você e o seu cliente é de extrema necessidade. Ele precisa saber que ele está com uma pessoa de extrema confiança. Ele precisa realmente saber de você. Eu costumo até, às vezes, falar um pouquinho de mim, sabe? Para ele já ir se soltando, para ele entender que eu também confio nele. A confiança é uma troca, né? Então, se você consegue fazer essa troca com o seu cliente ou paciente, você consegue realmente trazê-lo para perto de você, trazê-lo realmente para que ele fique realmente bem à vontade. E como esse exemplo que eu dei, como ela foi se soltando mais, eu também fui falando um pouco de mim, né? Eu fui mostrando para ela também as minhas imperfeições, porque ninguém é perfeito, né? E a gente precisa passar isso para o cliente, né? E assim, ouvir as preocupações dele, né? Ouvir. Eu sempre vou... Enquanto a gente estiver falando aqui, gente, de humanização, eu sempre vou estar batendo nessa tecla. Ouvir, respeitar, empatia. Porque a humanização, no geral, é isso, sabe? É você realmente ouvir as preocupações do seu cliente, colocar-se no lugar dele. E como é que você estabelece essa confiança? A confiança ela é estabelecida a partir das trocas. Né, a troca de respeito, a troca do ouvir, né? Ela falar, você ouvir, você falar, ela te ouvir. Isso vai gerar nela uma emoção, na verdade. Ela vai estar se sentindo, nossa, olha, ela está me escutando, olha só,
ela está falando dela para mim, né? Então essa emoção, ela vai vir através da confiança. Eu vou dar aqui um outro exemplo de confiança. Olha só, eu tive um cliente há anos atrás, logo quando eu comecei, e por ter construído essa confiança, através dela foi construída também uma amizade, né? Ele não confiou, essa pessoa não confiou somente no meu trabalho ali dentro, eu mostrei muito mais. E fomos construindo uma amizade, né, através dessa confiança, desse respeito. E passou-se anos e nós nos reencontramos novamente. E hoje, através dessa confiança que foi construída, temos esse novo projeto, que é esse projeto que eu espero que vocês estejam gostando, né, que são esses vídeos, né, um novo projeto, uma nova forma de chegar até vocês, de passar conhecimento para vocês. Eu realmente estou muito feliz com esse projeto que estamos fazendo e eu espero que vocês também. Foi através de um cliente. Então, eu só dei esse exemplo para vocês entenderem o quanto vocês podem fazer dentro da clínica de vocês e como você pode ir muito mais além. Você pode captar pessoas que vão te levar muito mais além, ou seja, a experiência que você tem que passar para ele é importantíssima, é ótima, mas isso pode gerar experiências para você também no futuro, conexões para vocês também no futuro. Um outro ponto aqui que eu vejo também que é bem interessante você trazer para a sua clínica é o consentimento informado, sabe? A comunicação, ou seja, tudo que você estiver fazendo com o seu cliente, ele tem que saber, né? Então, assim, isso volta lá no que eu falei sobre a empatia, você se colocar no lugar do outro. Eu tenho uma cliente que a primeira coisa que ela chegou, ela sentou, a primeira coisa que ela falou comigo foi: não gosto de agulhas, não quero saber de agulhas. Ou seja, eu já deixei registrado, né, que ela não gosta de agulhas. Então é uma paciente que eu jamais vou utilizar nenhum tipo de agulha. Ou seja, quando você informa para o paciente o que você vai fazer nele, ele se sente mais à vontade. Uma coisa também muito importante é a questão da dor, né? Tem paciente que é muito mais sensível à dor, muito mais. Então, assim, é muito bom você esclarecer para ele: vou fazer o injetável. É interessante você esclarecer para o seu cliente: ó, vai doer um pouquinho, olha, ou não vai doer nada, ou é só uma picadinha, só uma agulhadinha, enfim. Você esclarecer para o seu cliente o que ele vai sentir é muito interessante. Vai colocar uma corrente, olha, você vai sentir uns choquinhos, uma pressão. É muito importante esclarecer para não pegar o seu cliente de surpresa. Oxente, peraí, ela não me falou que eu ia sentir isso. Então, você informar o seu cliente de tudo que vai acontecer e todo o procedimento, todo. Ah, mas no outro dia ele já veio, ele já sabe como é que é. Não, repete novamente, não custa nada. Olha, vai ser uma picadinha, olha, eu vou colocar uma corrente, você vai sentir isso e isso. Olha, vai ser uma pressãozinha aqui em você. Não custa nada você informar para o seu cliente tudo que você vai fazer. Vou voltar de novo na empatia. Gostaria que fizesse assim você? Fica a dica. Eu vou dar também um outro exemplo aqui para vocês. Eu recebi uma cliente que ela veio, na verdade, de uma outra clínica e ela veio com uma pequena queimadura. O que essa queimadura aconteceu? Ela foi fazer depilação a LED e, como eu falei, algumas pessoas elas são mais sensíveis à dor, né? E aí ela sentiu aquele incômodo na depilação, ela se mexeu, consequentemente houve a queimadura. Né? Então, assim, se a profissional, não estou também questionando o trabalho de nenhum profissional também não, tá, gente? Mas talvez se o profissional tivesse avisado, olha, você vai sentir um incômodo assim, assim e tal, e explicar direitinho qual é a sensação quando a pessoa está fazendo a depilação, talvez ela não teria se mexido, ela já estava esperando aquilo. Uma outra coisa também que eu gosto de frisar muito é a resolução dos problemas. Primeiro eu sempre falo, problemas eles foram feitos para quê? Para resolver, né? Já disse, resolução de problemas. Então assim, é feito para resolver. Se tem algum problema com o seu cliente
tenta da melhor maneira resolver esse problema. E qual é... Como é a melhor maneira? Lembra da empatia? Se colocando no lugar dele? Vou dar outro exemplo. Hoje a gente tem vários exemplos aqui, né? Mas eu vou dar um outro exemplo. Por exemplo, eu tive uma experiência com a cliente, onde eu passei o cartão da cliente e por falta de atenção, eu tinha feito um acordo com ela, onde a taxa de juros ficaria para a clínica e por falta de atenção minha, eu acabei passando a taxa de juros, cliquei no botãozinho onde a taxa de juros foi para a cliente. No momento a gente ficou, nossa, que valor alto, e tererê, enfim. E aí eu falei, não, calma, que nós vamos resolver, né? Ela também, não, a gente resolve e tal. Por quê? Porque houve a empatia. Imagine se fosse eu no lugar dela. Poxa, e agora? Como é que vai ser? Eu vou pagar tudo isso? Então eu pensei nela, né? Eu acabei me colocando no lugar dela e falei, poxa, ela não... Se foi feito um acordo comigo, se ela... Não, Kate, pode ser assim, assado, e eu aceitei esse acordo. Consequentemente, o que acontece? Se houve esse problema, eu vou ter que resolver esse problema. Então foi imediatamente se tornado feito o estorno da compra, enfim. Mas teve a resolução do problema. Então, sempre que você estiver com o seu cliente e acontecer qualquer problema, tenta resolver. Tenta resolver e ser de maneira onde as duas pessoas não saiam perdendo, é claro, né? Então é muito interessante você contribuir para uma boa experiência no seu local de trabalho para o seu cliente, né? Ele ter boas experiências, ele ter confiança em você, em quem contar, ele saber que realmente ele pode ir para lá, ele pode ficar à vontade, que ele vai ser bem recebido, que ele vai ter um bom tratamento e que vai ter, se tiver problema, vai ter a solução desses problemas também. É muito gratificante, não só para o cliente, mas para você também. Eu quero falar agora aqui com vocês sobre a personalização dos tratamentos. Isso entra também na questão da humanização? Entra, gente. Eu vou falar uma coisa agora muito pessoal. Talvez existam outros profissionais que não aderem muito a essa maneira de trabalhar, mas a forma que eu gosto mesmo de trabalhar, eu acho bem importante, né, nesse sentido. Porque assim, por que a humanização ela entra na parte dos tratamentos? Eu não gosto de protocolo engessado, sabe? O que você pode precisar, pode ser que o outro não precisa da mesma coisa, enfim. Eu vou personalizando o tratamento. Eu quero fazer um tratamento para gordura localizada. Ok, então vamos ver onde é essa gordura localizada. Como é na região, você tem mais gordura onde? Na região subcutânea, visceral. Então assim, você tem que ter isso vai, lógico, na sua avaliação, onde você vai saber personalizar esse tratamento de forma humanizada. Eu quero um tratamento para emagrecimento, então aí já é o corpo inteiro, ele tem que ser, um outro tipo de tratamento. Imagina se você vai fazer um tratamento engessado para cada paciente, para cada cliente seu. Então assim, eu não acredito muito num tratamento engessado, tá? Mas assim, eu gosto realmente, por isso que eu coloquei também o tratamento nessa questão da humanização, porque ele também é muito importante, você vê a individualidade de cada um. Tá? Uma pessoa ela chega para fazer um tratamento de gordura localizado, o outro chega para fazer tratamento de emagrecimento e vai ser o mesmo para todos? Não. Então por isso que eu acho muito importante colocar ele também nessa questão da humanização. Uma outra coisa também importante é criar um ambiente confortável. Olha, quando eu comecei lá atrás, logo no início, eu comecei a atender, eu acho que eu já falei aqui para vocês em outros vídeos. Depois dá uma olhadinha lá, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada também nos outros vídeos. Tem mais vídeos e vídeos muito bons, viu? Eu espero que vocês estejam curtindo, viu? Então, você colocar um ambiente gostoso, confortável, é muito importante. Sabe, eu costumo dizer que são ambientes que marcam. Por exemplo, o cheiro. Cheiro, né? O olfato é uma coisa que marca muito. Criar um ambiente para o cliente, um ambiente onde ele se sinta confortável, onde aguce todos os sentidos dele, né? O olfato, o visual,
né? O toque, o conforto dele, né? Onde ele está sentado, seja confortável, uma boa recepção. Eu costumo dizer que o olfato é muito, muito, muito importante. São marcas que ficam registradas, né? Você consegue captar ele. Nossa, ele passa em algum lugar, sente aquele cheiro parecido, ele vai lembrar de você, sabe? Então, acho que essa questão do ambiente é muito importante. Você personalizar até músicas. Músicas também é uma coisa que marca muito, viu? Você colocar uma música que aquele cliente vai lembrar de você. Ou você perguntar para ele qual tipo de música que ele gosta de ouvir para ele poder relaxar mais. Mas essa questão também de deixar mais característico a música que lembre você também é muito bom, é muito bacana. Eu tenho uma cliente que ela fala, nossa, eu adoro vir para cá porque eu adoro escutar suas músicas. Olha só, ela já dá, eu já chamei a atenção dela e nesse sentido, né? No sentido do ouvir, ela ouviu a música, enfim. Então, é muito bom você dar esse ambiente para o seu cliente. Quando eu trabalhava lá atrás, eu trabalhava na minha casa e eu coloquei uma maca na sala. Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos. Dá lá uma olhada, viu? Confere. E eu trabalhava dentro da minha própria casa e tinha uma cortina, né? Onde eu dividia. Olha só, foi bem no iniciozinho, viu, gente? E aí tinha uma cortina, então só tinha a maca e essa cortina dividindo. As pessoas que iam é porque confiavam em mim, né? Elas não iam pelo conforto, porque naquele momento eu não estava dando esse conforto de uma recepção, de um bom lugar para ela sentar, ela esperar, ela ouvir uma boa música, ela sentir um cheiro gostoso, ela ter um banheiro acessível, fácil para ela. Isso também é muito importante, né? Então, assim, naquela época vinham mesmo por conta da confiança, mas quando você começa a gerar esses outros sentidos, eu percebi claramente como foi a captação de clientes, foi bem maior, né? Foi muito mais agradável para mim e muito mais agradável para o cliente também chegar e sentir aquele conforto. Um outro ponto também muito forte na humanização é quando você lida com as dificuldades, né, que o seu cliente traz. Eu digo as dificuldades no sentido das insatisfações. Como é que você vai lidar? Olha só, Catiane, eu não tive resultado com o seu tratamento. Olha, eu não gostei porque você me prometeu uma coisa e saiu, e não aconteceu o que você prometeu. Então, assim, cuidado com a expectativa que você gera no seu cliente. A gente sabe que o trabalho da estética não é um trabalho sozinho, não é um trabalho solitário. Vou ali, vou fazer e no instante ela vai ficar magra. Aí ela vai chegar, ele vai chegar, vai perder 20 quilos em 2 meses. Então, assim, cuidado com essa questão de gerar expectativa no seu cliente. E quando ele vem com essa insatisfação? Você tem que ter realmente como resolver. Lembra da resolução dos problemas? Você tem que saber como resolver essa insatisfação dele. Como é que é? Eu vou dar então mais sessões para ele. Vamos fazer uma nova avaliação e ver o que não funcionou. Você tem que ter ali no momento a maneira de como melhorar essa indignação, essa insatisfação dele. Ou é dando mais sessões, ou é renegociando um novo tratamento com um valor menor, né? Tudo isso você tem que ter em mente. E uma coisa vocês podem ter certeza, com tudo isso, com essa questão mesmo da humanização, se você trazer realmente para dentro da sua clínica, pode ter certeza que você vai construir um relacionamento duradouro. Como eu também já dei exemplos aqui, como esse projeto, por exemplo, que está sendo com um cliente, ou seja, durou para a vida, né? Foi para a vida. Então, assim, pode ter certeza que quando você traz a humanização para o seu trabalho, para a sua vida, para o seu cotidiano, com os seus clientes, pode ter certeza que você vai fidelizar com os seus clientes com você. Isso é muito importante. Não adianta o cliente ir na clínica uma vez e sumir. É bom, ele veio, mas é bem melhor quando ele fideliza com você. E tudo isso que eu falei vai lembrar muito, vai lembrá-lo de você. Então isso é muito importante. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram. Vão lá dar uma olhadinha também, tem muito material bacana. E
Espero que vocês tenham realmente gostado. Dê um joinha, se inscreve aqui no vídeo, porque toda semana a gente está trazendo mais novidades para vocês. Até!